Olá! Nesta terça-feira, 21 de novembro de 2023, ainda temos que comentar a vitória espetacular de Javier Milei lá na Argentina e a péssima repercussão que está ocasionando no governo petista do Brasil, né? Eu quero também falar da reação da Associação Nacional de Imprensa ao embate estabelecido pela cúpula do Ministério da Justiça, do governo Lula, contra a colega Andresa Matais, respeitadíssima e defendidíssima editora de política da sucursal do Estadão em Brasília. Vou também falar da morte de Clériston Pereira da Cunha, na Papuda, em Brasília, apesar de todos os avisos de problema de saúde que o Supremo Tribunal Federal recebeu da sua defesa. Neste momento, eu agradeço muito a compreensão, o apoio de todos que me acolheram aqui na leitura na apresentação do meu vídeo nesta segunda-feira, e quero agradecer a todos que acompanharam e pedir que continuem acompanhando. Se gostarem, peçam aos seus amigos para subirem para as suas redes sociais. O que eu quero contar para vocês é que o mercado de ações na Argentina subia mais de 20% no começo das negociações da Bolsa em meio aos ajustes depois da vitória de Javier Milei para a presidência daquele país vizinho nas eleições presidenciais de domingo, e um feriado local na segunda-feira, 20, proporcionaram essa subida, quando os mercados externos reagiram com ganhos firmes. Quem está reagindo muito mal é a diplomacia brasileira, numa prova de que o Partido dos Trabalhadores não dos trabalhadores, mas dos sindicatos. Eu tenho outra prova mais na frente para mostrar para vocês. O Partido dos Sindicatos e dos Sindicalizados, da esquerda, que não é da democracia, porque a democracia respeita a democracia, a decisão democrática de um vizinho, de um grande parceiro e de um parceiro, inclusive, histórico, como é a Argentina. É uma vergonha a reação. Até apresentador de televisão andou chorando com a notícia da brilhante vitória do Milei lá na Argentina. Como eu já disse aqui no começo, a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, divulgou uma nota de repúdio às tentativas de humilhação e intimidação contra Andresa Matais, editora de política da sucursal do Distrito Federal, do Estadão, e sua editora, né? E o seu próprio jornal, né? A jornalista Andresa Matais, e o jornal nas redes sociais. Os ataques ocorreram depois que o jornal divulgou, em notícias feitas na sucursal, assim como foram feitas notícias denunciando erros no governo Bolsonaro, a recepção no Ministério da Justiça do Flávio Dino e no Ministério lá do Silvio, que defende os direitos humanos e tal, da rainha, da dama do tráfico, Luciane Barbosa Farias, mulher de um chefe da facção Comando Vermelho no Amazonas, que teve inclusive uma passagem paga pelo contribuinte amazonense, que não é desculpa, contribuinte amazonense também é brasileiro, para participar disso. O que eu estou esperando é a reação da Associação Brasileira de Imprensa. Cadê? A imprensa não vai defender a colega? Vai assumir a posição ideológica dos diretores da Associação Brasileira de Imprensa? Que vergonha, velho! Uma associação que já foi dirigida por Barbosa Lima Sobrinho, por Raimundo Fauro. Pelo amor de Deus! Hoje, dia 21, o meu amigo Jorge Decol, publicitário, escreveu no Estadão, o jornal que estamos comentando aqui, no Fórum dos Leitores, o seguinte: a respeito da descabida, desarrazoada e inapropriada declaração do presidente Lula sobre a guerra do Oriente Médio, quando, numa falsa equivalência, igualou situações inigualáveis de comparar e usar o mesmo peso para os atos criminosos e abomináveis perpetrados covardemente pelo famigerado grupo Hamas contra inocentes e indefesos civis israelenses, e a contraofensiva do exército de Israel
cabe lembrar que o Boquirroto de Garanhuns cometeu o pecado equivalente, tempos atrás, ao defender a criminosa e injustificada invasão da Ucrânia pelo exército russo. Espera-se do mandatário-maior do país que demonstre moderação, ponderação e senso de equilíbrio ao fazer declarações que repercutem dentro e fora do país. Em casos como esses, é preciso saber separar o joio do trigo e as piritas das pepitas douradas. Como prega o velho ditado, quem fala demais acaba dando bom dia a cavalo e aposta. Melhor o presidente ficar calado e contido para não cair no ridículo de confirmar sua ignorância e o seu velado antissemitismo. Não é muito velado não, viu, Decol? É bastante explícito o antissemitismo do Lula. Bom, a defesa de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, que morreu na segunda-feira 20, após sofrer um mal súbito no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, alertou o Supremo Tribunal Federal desde maio sobre os riscos da manutenção da prisão preventiva. Em manifestações enviadas ao ministro Alexandre de Moraes, o advogado Bruno Azevedo de Souza disse que pediu a liberdade provisória do réu em ao menos 8 ocasiões. E aí, ministro? É desumanidade pura ou é um excesso de rigor no cumprimento da lei? Ou é uma consequência trágica da democracia do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, cuja história não é muito limpa não, viu? Eu um dia ainda vou contar para você. Meu querido amigo que nos segue aqui, as ruas de Porto Alegre foram tomadas pela água do Guaíba após uma das comportas vazar na noite desta segunda-feira 20. O nível do Guaíba chegou a 3,45 metros às 7h15 de terça-feira 21. A cota de inundação é de 3 metros e de alerta 2,5 metros, segundo a Defesa Civil. E aqui em São Paulo temos um exemplo de como é a ditadura, a sindicatocracia no Brasil. 8 dos 32 terminais de ônibus de São Paulo chegaram a ser fechados na manhã desta terça-feira, dia de votação da nova diretoria do Sindimotoristas, Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Urbano de São Paulo, afetando milhares de passageiros por falta ou atraso dos coletivos. Meus queridos amigos, é o fim de todas as picadas, né? O sindicato paralisar, impedir o trabalhador de trabalho, sindicalizador não, para realizar uma eleição interna. Olha, é uma vergonha de vomitar. Antes de concluir, eu quero convidar você a acompanhar a entrevista que eu fiz com Walter Fanganiello Maierovitch, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a respeito do conflito de Israel. Ele é judeu, descendente de judeu, assume isso, mas critica também, além dos canalhas terroristas do Hamas, o excesso de retaliação em resposta de Israel. Tenho também dois dedos de prosa com o agrônomo Chico Graziano sobre a má informação a respeito do agronegócio que sustenta o Brasil em tempos de crise econômica nos exames da Enem. Você não deve perder nenhuma das duas entrevistas, de preferência, acompanhe as duas. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té.